Bom, no último vídeo que eu fiz antes desse daqui, eu falei sobre como que eu monetizei um canal que já havia ali sido reprovado pelo programa de parcerias do YouTube. É um canal que já existia há pelo menos uns 5 anos. O vídeo é esse aí que está aparecendo aqui na capinha, aqui desse lado aqui, ó. Tá aparecendo aqui para você. Então vai lá e assiste que tem bastante informação importante para você. Uma das coisas que eu falei nesse vídeo foi sobre reutilização de conteúdo. Aliás, o vídeo foi... esse canal já tinha sido reprovado pelo programa de parcerias exatamente por esse motivo, por reutilizar conteúdos de outros locais. Tá bom? Então assiste lá. E agora eu vou te falar uma atualização que acabou de sair aqui dos novos termos do YouTube, né? E que tem a ver com isso daí também. Então fica aqui comigo até o final que tem informação muito importante para você. Mas antes, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa aquele like para que essa informação chegue a muito mais pessoas. Outra coisa muito importante também é que aqui abaixo do vídeo tem a playlist. Tem uma playlist aqui gratuita que eu criei, na verdade eu estou alimentando ela ali com o básico que você precisa saber para criar seu primeiro canal no YouTube. Essa playlist está pública aqui no canal, tá bom? Então é só você ir lá e clicar e assistir a playlist. Também tem aqui o link do Africanva Express, que é um treinamento que o Eduardo Rialto e a gente desenvolveu para você que é iniciante, que você quer começar a fazer suas primeiras vendas através da internet de uma forma muito, mas muito simples mesmo, sem você precisar investir mais nada para isso. E até mesmo para você aí que já tem uma certa experiência, mas não tem uma estrutura própria e você quer criar uma página de vendas através do Canva, dá para você criar do zero, tem uma aula completinha ali, completinha de como criar uma página de vendas no Canva Free, totalmente gratuito. Beleza? Então vamos lá. Bom, os termos de uso aqui do YouTube acabaram de ser atualizados, né? Se você tem um canal no YouTube aí, fique atento que você recebeu em algum local aí essa mensagem também. E é sempre muito importante ficar atento a isso, tá? Porque ali eles mostram o que pode e o que não pode. A gente tem muitas vezes a mania de ficar procurando informações ali no YouTube e seguindo às vezes pessoas também que não sabem exatamente o que é, porque nem o YouTube passa informações com tanta clareza. E eu vou te mostrar agora. Eu vou ler para você agora aqui esses novos termos e por que eu resolvi trazer aqui e por que isso tem a ver com o vídeo passado. É exatamente essa informação aqui, ó. Restrições relacionadas a reconhecimento facial. Eu vou ler aqui na tela do computador aqui, ó. Os termos de serviços já indicavam que não era permitido coletar nenhuma informação que possa identificar alguém sem a permissão da pessoa. Então você já não pode, né, mostrar uma pessoa sem a permissão dela. Se de repente ela fizer algum tipo de reivindicação, você pode perder o seu vídeo, até mesmo perder seu canal, dependendo da gravidade, né? Esta regra sempre incluiu essa informação de reconhecimento facial, mas agora os novos termos tornaram isso explícito. Então, assim, agora está dizendo com bastante clareza, você não pode ficar utilizando a imagem dos outros. O que isso significa? Então, você vê muita gente falando, olha, dá para monetizar, dá para utilizar canal, reutilizar conteúdo de outros locais. Então, está escrito bem claro ali, não é nem questão de monetização, é questão que não pode utilizar a imagem dos outros. Na verdade, isso aqui eu tenho algumas questões, alguns questionamentos, na verdade, aqui na minha cabeça. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho canais aqui de futebol, tenho canais de notícias, né? E como é que eu faço, né? Na televisão você vê, quando é que você vai dar uma notícia e é uma figura pública, não tem problema. Será que aqui no YouTube também, quando é uma figura pública, é uma notícia que já foi amplamente veiculada, será que também a gente vai ter algum tipo de problema em veicular a imagem daquela pessoa? A gente vê agora tantas coisas acontecendo aí no Brasil, no mundo, tem tantos canais de política, não vai poder mostrar o rosto de um político, por exemplo? Então, isso aí são questionamentos que ficam no ar aí, a gente ainda não sabe muito bem explicitamente, né, quais são essas regras, né? Só diz ali que não pode utilizar o rosto de outras pessoas e que, pelo que eu entendi, acho que eles vão fazer algum tipo de filtro de reconhecimento facial. Então, mais uma vez eu vou falar para você, procura aí perder essa vergonha, esse medo de gravar vídeos e começa a aparecer na frente das câmeras, não tem problema. Você vê que eu não tenho aqui um super cenário, tá? Eu estou aqui na sala da minha casa, gravando aqui na frente do meu celular, e assim, eu também tive, e até hoje a gente tem um friozinho na barriga quando a gente vai criar um novo vídeo, mas cara, coloca aí. Eu acabei de ter agora, um pouquinho antes de gravar esse vídeo, acabei de ter um depoimento de um aluno aqui do Africanva, né, do nosso produto aqui, meu e do Eduardo Rialto. Ele falou que criou um canal novo agora e já fez 6 vendas. E ele também falava sobre isso, sobre boicote, boicote que ele mesmo faz dele, né? Ele faz um auto-boicote, que tem vergonha de aparecer, acha que o conteúdo dele não é bom, mas ele está fazendo, está tendo resultados. Já fez venda na Amazon, fez vendas agora na AliExpress. Então é isso aí, o negócio é ir fazendo conteúdo e subindo aqui no YouTube. Se você não fizer, você não tem chance nenhuma, tá? Se você gravar vídeos, dependente da maneira que você grava, você tem chance aí, né? Você tá no jogo, né? Você está concorrendo a uma chance de realizar vendas e mais para frente monetizar o seu canal.
Outra coisa importante, tem vídeo aqui no canal também sobre isso, mas eles reforçaram aqui que agora o YouTube, né, tudo isso aí que eu estou te falando vai ser a partir do dia 1º de junho, tá? Essa nova atualização. Sobre os direitos de monetização do YouTube. Na verdade, isso já está ocorrendo. O YouTube está monetizando já canais pequenos que não fazem parte do programa de parcerias do Google AdSense, tá? O programa de parcerias do YouTube. E como que ele está monetizando? Bom, ele está veiculando anúncio no seu canal, né? Talvez o seu canal esteja aparecendo anúncio aí, mesmo que o seu canal seja um canal pequeno, mas o dono do canal não recebe nada, não ganha nada por isso. Tá? Então o YouTube, ele colocou nos termos dele, aí cabe a você aceitar ou não. Eu vejo muita gente reclamando, o YouTube vai veicular anúncio no meu canal e eu não vou ganhar nada com isso. Pois é, se ele não veiculasse o anúncio, também você não ganharia nada com isso. Então se ele está veiculando ou não, né, independente de ser justo ou não, o que você acha de justiça ou não, para você não faz diferença. O que faz diferença para você é gravar vídeos, subir vídeos aqui e atingir ali sua meta de 1.000 inscritos e as 4.000 horas, tá bom? Então eu vi outro dia, agora aqui, né, ontem, inclusive, né, um dia antes de eu gravar esse vídeo aqui, alguém comentou ali no meu vídeo, num dos meus vídeos, falou assim, nossa, agora que legal, o YouTube vai voltar como era antes. Não é nada disso. Tá? Ele vai veicular anúncio no seu canal, mas você não vai receber nada por isso. Tá? Ele vai monetizar o seu canal sem que você tenha direito àquela parte que a gente recebe aqui do Google AdSense, tá bom? Se você é novo aí, você não sabe o que é, esses anúncios que passam nos canais, né? O YouTube meio que, entre aspas, divide a receita com nós que somos criadores do canal. Você que entrou aqui, né, nesse vídeo aqui, passou uma propaganda e dessa propaganda o YouTube me dá uma parte de tanto que o anunciante investiu. Beleza? Então essas são as atualizações. Tem uma outra aqui também que é sobre pagamento de tributos, né, para o YouTube. A gente preencheu aí, se você ainda não preencheu, corre lá para preencher. A gente preencheu um formulário falando sobre isso, né, mas ainda não está claro, o YouTube ainda não se pronunciou com clareza, nós criadores aqui do Brasil, quanto que a gente vai pagar, se a gente realmente vai pagar um imposto, né, mas eles dizem que pode chegar até 30%. Porém, se você não preencher esse formulário aí, eles dizem que assim que a regra entrar em vigor, se você não preencher, você vai pagar de qualquer forma, você pode pagar até 30% do valor da receita que você tem do Google AdSense. Tá bom? Então esses foram os recadinhos de hoje. Não esquece de entrar lá na playlist que está aqui abaixo do vídeo, assiste lá os vídeos que vai te ajudar bastante. É gratuito, é uma playlist gratuita, pública aqui no YouTube, que vai te mostrar ali como criar um canal no YouTube, como criar sua thumbnail, como criar como criar a capinha do seu canal ali, como criar a arte do seu canal. E o principal, tem uma aula que eu já coloquei lá dentro sobre o Lumen 5. O Lumen 5 é uma plataforma gratuita que você pode utilizar para criar vários e vários vídeos aí sem precisar aparecer. Muitas vezes você não precisa nem colocar sua voz. Eu já fiz vários vídeos assim, fiz vendas aí de produtos aí com comissões bem interessantes, bem atrativas, tá bom? Então, meu recado foi esse daí. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.